Trago hoje aqui a entrevista do Observador ao André Ventura, onde claramente eles tentam, de todas as formas, destruir a imagem do Chega. Claramente o jornalismo em Portugal serve à corrupção, porque é a corrupção que lhes paga o salário. Não é o trabalho deles, não é a competência, mas sim o sistema corrupto que os protege e a quem eles protegem. E o facto de estarem sempre a atacar o André Ventura significa que ele não faz parte desse sistema corrupto. É tão óbvio a forma suja como tentam denegrir o partido que qualquer português ficaria logo revoltado com este tipo de jornalismo e perceberia que o André Ventura é realmente a opção certa para Portugal. Infelizmente, os portugueses têm uma elevada tolerância a este tipo de jornalismo e à corrupção que o protege, porque num país nórdico nem este jornalismo sobrevivia e nenhum partido que cometesse um ato de corrupção estaria no poder, pois seria extinto nas urnas no primeiro dia. Em Portugal há 47 anos que roubam e que continuam a ser eleitos pelos portugueses. E depois temos os portugueses a queixar-se do país que temos, dos impostos que temos, dos salários que temos, do SNS que temos. E são eles os únicos responsáveis por tudo isso. André Ventura, uma das novas figuras em ascensão no Chega é o economista Pedro Arroja, que é mandatário nacional para estas eleições e apresentou ao seu lado o programa eleitoral do partido. Aliás, André Ventura já disse que ele é um dos principais artífices do seu programa. Pedro Arroja já defendeu, por exemplo, o fim da legislação que impede o trabalho infantil, dizendo que se a criança vai ou não trabalhar é com os pais. Concorda? O Pedro Arroja é, penso eu, hoje um dos economistas mais reputados que existem, reconhecido de norte a sul como uma das figuras mais fortes e firmes no pensamento económico, e foi para isso essencialmente que ele foi analisado e que foi trazido para criar um programa de base económica. O Pedro Arroja, para além disso, é uma pessoa de valores firmes e convicções. Como é sabido, o Chega não tem a posição de Pedro Arroja na matéria do trabalho, como não teve noutras declarações. Como não temos de muitos dirigentes em muitas declarações, como eu penso que nos outros partidos já há dirigentes que dizem coisas que não se revêem absolutamente naquilo que os partidos transmitem. É evidente que o que Pedro Arroja provavelmente queria referir-se é à formação profissional e ao trabalho de caráter técnico das classes mais jovens. Não é. Mas hoje, penso eu, estou sim, a dizer mas o que é que penso que era. Estou só a esclarecê-lo, não era? Penso que no seu espírito era isso que estaria. O Miguel não estava lá no espírito dele, por isso eu penso que ainda não consegue fazer isso. Li o que ele disse? Não, eu sei, eu também li o que ele disse. Penso que era isso que ele queria dizer, é isso que eu quero dizer. Mas repare, Pedro Arroja não é uma pessoa qualquer, porque foi o próprio André Ventura quem disse que ele será uma figura de proa das legislativas na campanha do partido. E por isso Miguel, é bom só perceber eu sei que se ele haverá também outras disse, ideias. Eu sei que ele também disse que as mulheres não deviam estar nas cúpulas dos partidos. Não, por acaso não é para aí. Mas olha, defendeu, por exemplo, a privatização da polícia e dos tribunais. Acha que é uma boa ideia? Se eu achasse que tinha proposto e não propus. Mas o ponto é, não sabemos muito bem o que propôs ou não propôs, porque o programa eleitoral do Chega é propositadamente curto. Aliás, há várias medidas emblemáticas do Chega que não estão no programa e por isso estamos a tentar perceber se haverá outras medidas que o seu grande assessor para a área económica... Sabe o que nós propusemos por uma razão, porque nós temos um historial parlamentar. E, portanto, como sabe, se for sério e for ver o que a gente propôs, vê que nunca propusemos nenhuma privatização dos tribunais e que isso é só conversa. Porque sabe muito bem que eu fui o maior defensor, aliás, eu sou o deputado que mais propostas fiz em matéria de reforço do poder dos tribunais, de reforço do poder das polícias, etc. Portanto, é evidente que nós podemos dizer assim, será que por Alberto João Jardim ter dito que os chineses não são bem-vindos, o PSD quer dizer que os chineses que não gostam de chineses? É evidente que não, e toda a gente sabe que não. Vocês sabem que não. Querem fazer disto um caso e gostam de fazer disto um caso. A comparação é que as declarações de uma pessoa num determinado contexto não vinculam o partido todo, como é evidente. Mas como ele é o grande artífice do programa eleitoral... Miguel, como o Alberto João Jardim era o presidente de uma região autónoma. Mas não foi o grande artífice do programa eleitoral do PSD. Olha, mas foi às vezes o único vitorioso de um país inteiro, como aconteceu com Santana Lopes, e eu não vi ninguém perguntar nessa altura assim ao PSD, olha, gosta de chineses. Mas então tem... Não, mas deixa-me só dizer isto. Esta é a prova. Esta é a prova da perseguição. Esta é a prova da perseguição. Não tenho discussões nenhumas. Esta é a prova de que a perseguição é enorme
sempre que arranjam um caso. Ontem o Primeiro-Ministro dizia que eu é que arranjo casos. Não, vocês é que arranjam casos. Porque pegam numa frase qualquer num indivíduo e dizem assim, olha, em 2001 ele disse isto. Não e depois dizem assim, e agora ele é o grande artifício do isto. Deixa-me só terminar. Mas acabou de dizer que Pedro Roja é um economista com pensamento estruturado. Porque assim, isto é uma entrevista, não é um interrogatório. A ideia é eu poder explicar, não é vocês passarem a vossa posição, que eu a vossa posição já sei de todos. Aliás, eu leio o bom, mau e o vilão, portanto, eu já sei que sou sempre o vilão nas suas crónicas. Portanto, dizem sobre imparcialidade, eu já estou habituado. Vamos à parte do Pedro Roja. O Pedro Roja disse que devia ser privatizado, que as mulheres não deviam estar na cúpula, disse. Mas também entre 2 ou 3 coisas que, na minha perspectiva, disse mal, houve 100 que disse certas. E essas vocês não perguntam. Estamos a tentar perceber quais são. Quais são? A de que Portugal tem que crescer economicamente acima da média europeia, a de que Portugal tem que se aproximar da Irlanda e não da Estónia, nem da Eslovénia, a de que Portugal deve dar mais direitos humanos aos seus cidadãos e não menos. Ou seja, quer que eu lhe continue a citar, mas isso não pergunta, porque lhe interessa. O que lhe interessa é dizer assim, nós já vamos à parte... não sei quantos anos ele disse isto. Vamos lá ver. Já vamos à parte eu não me económica. identifico. Miguel, não há nenhum partido que identifique com tudo o que disse um seu dirigente. Agora, o Pedro Roja neste momento, foi e continua a ser um pivô essencial na construção do programa económico do Chega. O que eu espero é que me pergunte sobre posições do Pedro Roja no pensamento económico. E eu acho que é isso que era justo. Mas acha que isto não tem a ver com o pensamento económico? O quê? Que se deva privatizar tribunais? Quer dizer, Miguel, se alguma vez o Chega tivesse dado um sinal nesse sentido, agora o Miguel sabe bem que não deu. Portanto, eu, ao contrário de outros partidos, como o Livre, nós temos historial parlamentar. Alguma vez vi uma proposta do Chega nesse sentido? No programa do Chega está isso. Mas não tem ideias novas a isso neste programa? Não tem o quê? Não tem ideias novas? Tem, seguramente, não é? Não há ideias novas neste programa? Não, tem, seguramente. Então, há muitas ideias novas. Precisamente. E pergunto-lhe, viu isso no programa? Mas há muitas coisas que não estão no programa. Mas estou-lhe a perguntar, viu no programa? Não vi. Também não então, vi. diga-me uma coisa, onde é que retirou isto? Também não vi o fim do IMI no programa e, no entanto, defende. Mas eu já apresentei isso. Pronto, viu-me apresentar alguma vez a privatização dos tribunais? Mas queremos perceber até onde é que vai a sua concordância com as ideias. Querem arranjar confusão públicas, com declarações que fez o Pedro Roja. Mas não vão conseguir, porque nós estamos muito firmes nisto. Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que acreditamos, é isso que vamos perseguir. Portanto, fim do ensino obrigatório, também não concorda, não. Nada disso. Pelo contrário, acho que nós temos que ter em Portugal uma política que promova a qualidade para sermos um país não de salários baixos, mas um país que presta serviços de qualidade. E para isso precisamos ter formação. E precisamos ter um dos países mais elevados ao nível da formação. Portanto, se isso não está no programa, foram declarações de um membro do partido, meu Deus, deixa-me dizer-lhe uma coisa, o partido tem 40 mil. É o segundo ou terceiro maior em Portugal. Você, se quiserem ver o que é que toda a gente pensou, vá ver e depois podemos ficar aqui 3 dias. Você pergunta-me assim, olha, a Maria Odelira disse que em 2011 devíamos acabar com os fatos de seda. E eu digo-lhe, olha, sabe, eu não concordo com isso. Depois vamos ver o que é que disse o João Castro. Depois a Maria... não é esse o ponto. Vamos lá a coisas que interessam aos portugueses, ao programa, à política económica, à política fiscal, que é isso que interessa às pessoas. Vamos lá. Então vamos lá, vamos à política económica. No seu programa defende a implementação de uma reforma mínima garantida equivalente ao salário mínimo. Isso sim. Portanto, vamos só tentar perceber, não haverá nenhuma reforma abaixo de 705 euros, mesmo para quem nunca descontou ou para quem descontou muito pouco? Ora bem, isso? Este é um dos pontos centrais da nossa proposta. Eu pedi, olhe, ao Pedro Roja, também, entre outros, para fazer um estudo nacional do que seria preciso para acabarmos com a vergonha que é termos pessoas com reformas muito baixas. E a ideia que tínhamos, a ideia principal era conseguirmos aproximar tendencialmente estas reformas do salário mínimo nacional. Porque não faz sentido nós termos um salário mínimo nacional em vigor e termos pessoas, como eu mostrei ontem no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, a receberem 293 euros de pensão. E eu mostrei ontem. Diziam que não existia também. Colegas vossos diziam que não existia, que era demagogia, não existia. Mas estão lá, à prova de todos e à vista de todos. E então a nossa ideia foi, bom, vamos lá tentar equiparar as coisas. Então pedimos um estudo. No início de fevereiro, 6 de fevereiro, penso que vamos apresentar com números, com uma reforma. 6 de fevereiro? 6 de fevereiro. Então, vamos depois apresentar, das eleições. Depois das eleições, porque é uma proposta legislativa que vamos apresentar. Mas qual é a vantagem de apresentar uma proposta no programa eleitoral sem a discriminar? Porque a gente gosta de ser eleitos. Ou seja, primeiro nós vamos ganhar essa força. Pois, mas os portugueses, os eleitores, terão o direito de saber quanto é que custa essa medida. Não, mas isso eu já lá vou. Eu estou-lhe a dizer, vamos apresentar os detalhes da proposta. No dia 6 de fevereiro vamos apresentar com números
Mas não conseguiram apresentar antes porque só esta parte. Porque isto é um estudo que envolve múltiplas variantes e queremos fazê-lo. Podia ter pedido o estudo mais cedo. Podíamos, mas ouça, isto é o que é. Como sabe, o partido tem um deputado e tem que concorrer contra 229 uma questão de transparência, só isso. Quando um partido se vai a votos, gosta de ser avaliado pelas propostas que tem. Não é bem de transparência, porque eu não vos vi fazer a mesma pergunta ao António Costa quando ele disse que ia aumentar o salário mínimo. António Costa virá cá e teremos a oportunidade de fazer essa pergunta. Mas lá mas os senhores estavam lá. E, portanto, não ouvi ninguém perguntar assim, tem os números, lá está, chega uma coisa para o PS outra. Mas já estamos habituados a isto. Estamos a dar uma oportunidade de explicar os números. Mas é isso, mas deixe-me então explicar. No dia 6 de fevereiro vamos apresentar ao país todo, com números, com dados, porque é que é possível em Portugal acrescer 3%, com um corte de 18 milhões em abusos todos os anos nas gorduras do Estado, e com um crescimento de 3% chegar ao pagamento de reformas mínimas relacionadas com o salário mínimo. A proposta que fazemos é a distinção de cerca de 26 entidades, que depois serão expostas também, entidades que basicamente duplicam funções, uma média de crescimento de 3% ao ano mínima. Queremos obviamente pôr o país a crescer muito mais, mas isto partindo de pessoas que só conseguimos fazer um crescimento de 3%, uma redução que não é muito significativa, mas que se refere ao aumento da fiscalização na subsidiodependência e um corte de cerca de 26 a 30 entidades que serão identificadas também por serem, muitas vezes, algumas estão nas regiões autónomas, outras estão no continente e por duplicarem funções. Uma proposta desta natureza custaria qualquer coisa, ou pode chegar aos 6 mil milhões de euros. Sim. É difícil porque não apresentou números, mas as propostas que agora enumerou chegariam para pagar esses 6 mil milhões de euros? Até chegariam para mais, se o crescimento económico for desta ordem. Portanto, é uma proposta assente. Não é a velha lógica de que o salário aumenta consoante a produtividade aumenta. É numa lógica de crescimento económico, que não é muito irrealista, 3%, penso eu, não é uma coisa completamente absurda, com o corte em termos de prestações sociais não devidas, e com a extinção de vários organismos, como digo, de 26 a 30, tanto quanto sei que o estudo apresentará, conseguiremos fazer o que Portugal há muito tempo devia ter feito, que era conseguir termos uma reforma mínima para os nossos pensionistas. Nós temos em Portugal um problema que eu acho que é muito sério. Nós damos muito mais a quem ou nunca trabalhou ou não quer trabalhar, e não damos nada a alguns que, porque quando trabalhavam, o sistema contributivo não era como é hoje, como aconteceu na agricultura durante muitos anos, e essas pessoas ficam sem nada. E, portanto, então deixe-me perguntar-lhe, se qualquer pessoa puder receber esta reforma de que está a falar, no limite, isso quer dizer que alguém que passou a carreira toda, por exemplo, a fugir à Segurança Social, tem direito a ser beneficiada? Não, se a pessoa fugiu à Segurança Social, tem direito a ir para a prisão. Isso é um crime. E, então, portanto, se a pessoa não descontou para a Segurança Social, tem direito a ser beneficiada? Não, porque isso é uma contraordenação e um crime, não terá direito a ser beneficiada. Mas alguém que não trabalhou durante a vida toda não pagou para a Segurança Social. Tem direito a esta reforma mínima nacional? Não trabalhou a vida toda, ou se disser que estruturalmente contrário àquilo que nós entendemos. Nós queremos dar isto a quem trabalhou a vida toda, não é a quem nunca trabalhou. Quem nunca trabalhou e fugiu aos impostos pode ir para a prisão, que é o melhor caminho. Mas como estava a dizer, há pessoas que durante a vida não trabalharam por alguma razão, ou que estiveram, por exemplo, na agricultura e que não têm uma carreira contributiva. Vamos lá ver. Quem trabalhou na agricultura, trabalhou. É que esse é que é o erro do atual sistema. Houve muitas pessoas, provavelmente familiares nossos, que trabalharam durante 50 anos na agricultura, mas o sistema contributivo, fiscal e de incidência não existia como existe hoje. Estas pessoas hoje ganham 100 euros e 200. O VAR esteve na prisão a ganhar 3 mil. Vai ter a capacidade de comparar e de atribuir a reforma mínima às pessoas que considera certas. Esse é que é o objetivo, senão caímos no disparate do rendimento básico universal, que é o Salgado está em casa a receber 500 euros. Quer dizer, isso é o disparate absoluto, não é isto que queremos. O que queremos é quem trabalhou, quem está no sistema de trabalho, mas por razões diversas contribui menos porque o sistema era muito diferente. É preciso não esquecer que até os anos 80, nem até 74, até os anos 80, o sistema de incidência dos impostos sobre rendimento era praticamente inexistente. O sistema de impostos de rendimento sobre as empresas era praticamente inexistente. Basta ver que, aliás, muitas das nossas ex-colónias ainda têm um sistema fiscal, agora já um bocadinho diferente, mas praticamente rudimentar, porque é dessa tradição anterior portuguesa. Mas vai reforçar a fiscalização sobre quem foge à Segurança Social? Só para que isto fique claro, que eu acho que isto é um ponto importante do ponto de vista da política económica. O que nós queremos é, sabendo que isto tem um custo muito significativo, conforme disse, impedir que haja em Portugal pensionistas que não recebem pelo menos o que recebe o salário mínimo. Isto, evidentemente, depende de
de terem trabalhado efetivamente, mesmo com um sistema contributivo diferente e, portanto, que tenham pago menos e que não tenham cometido fraudes nem abusos, porque esses nós nem precisamos chegar a essa reforma. Na nossa perspectiva, quem comete fraudes e abusos nem sequer os rendimentos mínimos de inserção deveria ter. Portanto, isso vai ficar completamente afastado. Agora, reconheço uma coisa, e aí sim, agora, ao contrário da outra pergunta que fizeram, esta é uma pergunta fundamental, porque vai ter um impacto macroeconómico muito significativo e, confesso, pode ter implicação noutros investimentos que eventualmente possam não ser feitos em Portugal por causa desta medida, para ser sério. E, portanto, provavelmente vamos ter que, já falei da extinção de alguns organismos, e vamos identificar quais são, que eu não gosto de conversa que fique no ar. Mas isso não chega aos 6 mil milhões. Vamos ver se chega ou não. Com um crescimento de 3%, com o corte na fraude e no abuso, e com a extinção em Portugal de organismos que não servem objetivamente para nada, vamos conseguir chegar lá. E eu acho que essa era a reforma que Portugal... É que são 6 mil milhões É muito dinheiro, para Miguel. sempre. Certo. Não é num ano, mas é sempre. Miguel, estas pessoas merecem isso. Estas pessoas foram os que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje. Se há Portugal hoje é porque as pessoas trabalharam antes de nós e permitiram aos nossos pais e avós e bisavós que nós hoje tivéssemos as condições para ter estudado, para ter tido um país um bocadinho decente e que alimentaram muito do nosso país, produziram. E hoje damos-lhes 200 euros ou 300. Quer dizer, eu acho que isto é estruturalmente grave. Vamos avançar. Portanto, ainda no plano económico. Esta é a reforma provavelmente mais estrutural que o Chega quer fazer. E lá está, o professor Pedro Roja teve aí, como o professor Gabriel Mita Ribeiro e outros, tiveram um papel muito importante que eu queria agradecer aos coordenadores do Gabinete de Ainda Estudos. no seu programa, na parte económica do seu programa, promete diminuir o peso do Estado na economia, reduzindo os impostos e reduzindo mais do que proporcionalmente a despesa pública. Quando olhamos para a despesa total consolidada do Estado, vemos que 30% são logo gastos em pensões e em salários. Diz que não quer cortar pensões, aliás, até quer fazer uma reforma no sentido de as aumentar. E assumos. E, portanto, aí não pode mexer. Quer despedir funcionários públicos? Não. Quero fazer o seguinte. São 30% da fatia está em pensões e salários. Quero fazer o seguinte. Nós temos um sistema hoje público, em que os gastos se multiplicam mais ou menos em 3 setores. Nos grandes investimentos de obras públicas, gastos com pessoal e chamados gastos operacionais da estrutura. É nos gastos operacionais da estrutura e nos investimentos que vamos ter que cortar. O país das rotundas acabou. O país em que se gasta milhões e milhões. Já agora, qual é o milhões. peso dessas rúbricas? É muito, deve andar à volta dos 15% do valor do orçamento, porque todos os anos nós passamos por todo o lado do país e vemos obras de norte a sul. Muitas vezes as pessoas dizem, mas isto é orçamento da Câmara Municipal. Pois, mas é com dotações pagas pelo Estado ao poder local. Nós já identificámos 2 grandes segmentos onde queremos fazer cortes. Na macroestrutura política, embora essa não tenha o peso que é preciso para conseguir fazer a reforma. É tal ideia dos cargos pensões. Políticos reduzir a metade, é isso? Reduzir a metade. Quanto é que isso quanto é que vai conseguir encaixar com... Basta vermos pelos números, não sei dizer exatamente, tenho aqui tudo na cabeça, não tenho os papéis nenhums, mas olha, os números são estes. Nós temos em Portugal, a par dos deputados que temos e dos ministros, mas isso depende do governo para governo, temos 27 mil membros de freguesia, em que todos recebem os abonos que têm que receber. Temos cerca de 6 mil... Eu admito que tenha feito esse levantamento. A minha pergunta é quanto é que isso representa? 6 mil deputados municipais. Mas quanto é que isso E representa 2 mil em termos de despesa do Estado? E representa a despesa para as câmaras municipais, para o Estado, e tem impacto na dotação às câmaras municipais. E cerca de 2.100 vereadores. Mas este é um corte mais, vamos dizer, conjuntural. É verdade que se pegarmos no que queremos fazer nos impostos, pode-se dizer assim, então mas como é que é possível? Deixe-me só, para não lhe cortar o raciocínio mais à frente, ainda sobre a questão dos cargos políticos, que é um tema importante para si. Sim. Deixe-me só perguntar, colocar uma questão. Quando chegou ao Parlamento, contratou 6 pessoas para o seu gabinete. A Iniciativa Liberal contratou 4, a deputada única Joacine Catar Moreira também contratou 4 assessores. Porquê é que não começou logo por dar o exemplo? Não, aí é que está enganado, está a ver, é que nós demos o exemplo. Sabe quanto é que ganham os assessores da deputada Joacine Catar Moreira? Não faço ideia, mas está a ver. O deputado André Ventura fala sempre no número de cargos políticos. Mas está a ver. Contratou 6, os outros partidos contrataram 4. Mas está a ver, quando não se faz o trabalho de casa, dá nisso. Porque devia ver que os meus assessores ganham muito menos de metade do que ganham esses assessores. Mas em número são mais. Desculpe, ganham menos. São portugueses como os outros. Não são portugueses tratados a luxo. Percebe a diferença? Tem que fazer o trabalho de casa. Mas então o que é que quer diminuir? Desculpa lá. O número ou o salário? Não é só quando nos convém. Ou as duas coisas. Agora tenho que ouvir. Desculpa. Nós estamos aqui só para ouvir sempre.
quando não se faz o trabalho de casa, dá nisso. Houve-se um soundbite lá fora, contratou 6 pessoas e vamos para a rádio dizer isso. A dotação de cada gabinete é igual. Tanto faz, eu podia contratar 1000 pessoas a um euro. Percebe? Mas A diferença é que fala sempre no número. Por isso não é que no número, é nos gastos. Mas Não é também no fala no número, é número. nos gastos. Quer reduzir para metade, é um número. Ora, eu prefiro ter mais pessoas a contribuir para que o Chega tenha boas propostas no Parlamento, mas a ganharem menos, pessoas que se sacrificaram a sério, do que irem para ali com tratamentos de luxo. Essa é que é a diferença do Chega para os outros. Mas, Está a ver? Aventura, É mas que, no seu discurso diz sempre que quer reduzir a metade dos cargos políticos. Certo, mas isto Nunca deu o passo mas, assim. não é cargo político, é o custo que se tem com isto. Agora, se for o mesmo custo, o que é que os portugueses ganham com isto? É uma evolução. O que é que os portugueses... não é- Porque disse sempre que queria reduzir a metade dos cargos políticos. Vamos lá ver se a gente se entende. A gente quer reduzir a metade dos cargos para poupar aos portugueses. Vamos Então lá ver pode se a gente cortar se nos entende. salários. Podemos cortar nos salários. Podem Ora, ficar o mesmo número de pessoas, mas a receber metade. mas isto não fazia sentido nenhum. Porque se as pessoas trabalham... se as Acabou de dizer que no seu gabinete tem mais pessoas que ganham muito que menos. ganham menos. Então, nos cargos políticos, podia seguir exatamente a mesma lógica. Podia ter as mesmas pessoas, no limite, a ganhar Podíamos, menos. mas como a Inês sabe e eu também, o Tribunal Constitucional já proibiu as soluções de descer salários. E sabe isso muito bem como eu. Portanto, vamos evitar a demagogia e vamos para soluções práticas. A prática é, temos que acabar com cargos públicos em Portugal e políticos. Agora, não venham é com demagogia. Há 6 pessoas no gabinete. Ganham muito menos. Desculpe, não deixa-me estou a só terminar. perceber. Mas- Ganham muito menos que os outros todos. mas Portanto, está- o que nós temos que fazer é Está a reduzir a dizer, metade. mas eu fiquei com uma dúvida. Reduzir Está a a dizer metade. que o Tribunal de Contas impediu a redução de Tribunal salários. Constitucional. O Tribunal Constitucional. Então, mas o próprio André Ventura fez uma proposta para reduzir os salários dos deputados. Oh, Miguel, também não me diga que também não fez o Não, trabalho não- de não casa. estou a entender. É que os deputados não são um funcionário público, são cargos eletivos. Mas lá, a gente se entende. E então, e nas autarquias, que foi aquilo que referiu, também eu, não às são ve- cargos eu eletivos? às vezes sim estamos aqui a falar E nas em autarquias também realidades não são paralelas. cargos eletivos? Eu fiz uma proposta legislativa. Certo. E nas Já autarquias? sabemos, porque vimos nos anos 2011 a 2015 várias decisões do Tribunal Constitucional que impediram reduções massificadas do ponto de vista salarial. Nós não precisamos de salários baixos, precisamos de menos cargos políticos para poupar aos portugueses. Não é para dizer às pessoas que têm que ir embora, é para poupar porque não precisamos deles. Agora, vir dizer, mas tem 6 pessoas no gabinete, sim, ganham muito menos que os outros e fazem provavelmente até mais trabalho. O que nós fizemos foi ter, para que se responda a comissões de saúde, de educação, olha, se calhar é por isso que eu tenho 150 propostas sozinho e a deputada Joacine nem lá chega à metade. Se calhar é por isso que eu tenho mais de 11 propostas contra a corrupção e a Iniciativa Liberal tem 0. Então faz falta, calhar é por então isso, faz percebes? falta ter pessoas em cargos de apoio político. Faz falta que no dinheiro que Mas existe, quer reduzi-los para metade. quer porque não quer criar mais gastos aos portugueses, como não criei aqui. Portanto, fiz o que prometi, que é com o pouco dinheiro que temos, dar muito trabalho. Essa é a diferença nossa para os outros. É, com o pouco que temos, ser produtivos. Sabe o que é que os outros fizeram? Com o pouco que têm, dão a 3 ou 4 salários elevados. Eu prefiro ser produtivo para os portugueses. Mas, eu recusei o meu abono como autarca, propus reduzir o meu próprio salário, só que todos os outros partidos proibiram e acreditem nisto. Vou continuar até ao fim a propor a redução do meu salário. Não é pelo meu salário, porque todos precisamos de dinheiro. É porque nós temos que ser os primeiros a dar o exemplo aos portugueses de que não é só exigir cortes lá fora, também os devemos fazer a nós próprios. Essa é a nossa diferença para os outros partidos. Portanto, já percebemos que quer reduzir os cargos políticos para metade, mas admite que haja mais pessoal de apoio político nas autarquias, no Parlamento, no Governo. É isso, pronto. Não, mas não- vamos passar à frente. Não, desculpa lá, é falso o que está a dizer. Mas foi o que disse. Não vamos estar a insistir, mas foi o que disse. Vamos lá ver se a não é? gente entende. A lei estabelece uma dotação para os cargos, percebe? É uma dotação, não é o número de pessoas. A lei não estabelece o Não número de estou a pessoas. discutir a lei, estou a discutir uma posição de princípio. Quer reduzir os cargos políticos para metade. Todos para metade. Todos. Não há pessoal de apoio no nem seu não apoio. gabinete teve mais que os outros. Portanto, admitiu que era mais útil, mesmo pagando menos, que era mais útil ter mais assessores. Eu acho que não está a perceber. Não há cargos do gabinete. O gabinete tem uma dotação. A gente pode escolher as pessoas que quiser. Pronto, Não há e escolheu cargos. 6. Percebe? A diferença é que chega-se à Câmara Municipal, estão lá os cargos já definidos. Assessor principal, assessor adjunto, assessor disto, assessor daquilo. Percebe isso ou não? E o André Quer Ventura escolheu 6. E nós queremos... E os outros escolheram 4. Oh, homem, veja se percebe o que eu estou a dizer. Nas câmaras municipais há cargos tipificados. Ali não. Ali escolhem pessoas para trabalhar para um deputado. Não tem nada a ver com redução. Vamos reduzir a metade todos os cargos políticos. Sejam de apoio, sejam de não apoio. Vamos reduzir todos para metade em Portugal. Não é preciso desenhos. Reduzir para metade. A campanha eleitoral vai ser assente nisto. O Chega vai acabar com metade dos cargos políticos em Portugal, sejam de apoio ou de não apoio. Vamos avançar até porque há rubricas mais importantes, sempre aliás, com este despesa. objetivo. Não gastar mais dinheiro aos portugueses. Vamos avançar. Em 2021, a despesa da Administração Central do Estado foi de 76,4 mil milhões. Só os Ministérios da Saúde e da Segurança Social gastaram 34 mil milhões. O seu objetivo é reduzir também a despesa do Estado. Vai cortar na saúde ou na Segurança Social? Bom, na Segurança Social é sabido que nós... Que não. É um dos... Não, que sim. Está difícil isto hoje.
Estou a ver que vocês estão um bocado trocados. Nós, na Segurança Social, temos a única proposta que nenhum outro partido tem, que é fazer a fiscalização do abuso nas várias prestações sociais, onde andamos há muitos anos a pagar acima do que devemos. E por isso, evidentemente que essa será um dos sinais de corte. Nós não podemos continuar a ter, como temos tido, o pagamento de prestações sociais como do rendimento social de inserção, o antigo rendimento mínimo garantido, aos valores que temos. Muita gente diz assim, bom, mas o rendimento social de inserção tem um valor hoje de centenas de milhares de euros pago anualmente. É verdade. Mas desde que foi criado, se não me engano pelos números, obviamente não tenho aqui agora, estamos a falar de cerca de 1,7 mil milhões de euros. Isto, como se pode ver pelos números orçamentais, é uma brutalidade. Isto significa que essa é uma das variantes onde nós temos que cortar. Eu costumo usar mas o que interessa é o orçamento ano a ano. Sim, eu estou só a dizer para as pessoas verem a magnitude do que se vai gastando em parcelas, que nós dizemos assim, bom, isto são 400 mil euros ou 500 mil, certo? Mas em 3 anos, ou 5, ou 7 de um orçamento, que é assim que as pessoas veem a sua vida. As pessoas não veem a sua vida com os meses orçamentais. As pessoas veem a sua vida numa lógica de médio prazo. As suas medidas é que têm que ser vistas em termos de anos orçamentais. Certo, porque, Miguel, aqui eu estou só a dar um exemplo do que se gasta às vezes com rúbricas que parecem mais pequenas, mas que depois têm uma grande magnitude. O ponto é que estamos a falar de 34 mil milhões por ano e, portanto, de facto, essa fatia dos apoios sociais é mas uma 34 migalha, milhões não é tudo para o RSI. Não, é o que eu estou... É para todas as... Precisamente, o que eu estou a dizer, o ponto a que estou a chegar é que para cortar substancialmente as despesas do Estado, André Ventura chega lá, quer cortar despesas do Estado. Tem logo à partida um bloco de metade das despesas da Administração Central que vão para a saúde e para a segurança social. Pronto. E se o seu grande ponto, um dos seus grandes pontos é cortar nos apoios sociais, que são uma migalha deste valor, não vai muito longe, porque vai continuar a ter aqui uma pedra enorme já ficou de claro, despesas. até no meu debate com o Rui Rio, e eu penso que o PSD concordará com isto também, pelo menos foi o que deu a entender, que o que está aqui em causa é uma moralização do sistema. É não termos a 1 quilómetro quem vive do Estado e tem tudo, e quem vive no outro quilómetro não tem nada. Eu percebo isso. O meu ponto aqui, o nosso ponto aqui era tentar perceber aonde é que vai fazer os seus cortes. A questão da moralização está entendida. Primeiro explicar agora o porquê da moralização nos apoios sociais. Parece-nos importante que os portugueses sintam que o esforço que todos fazem é para todos e não apenas para alguns. Certo? Eu acho que isso é um ponto decisivo e eu acho que não preciso mostrar que há fraude e abuso. Todos vemos isso, os relatórios mostram isso, enfim, era facílimo de demonstrar. A saúde. Vamos à saúde. Nós temos hoje um orçamento gigantesco para a saúde. É verdade. Mas em 2020, no orçamento suplementar que foi aprovado, que foi o último orçamento suplementar, o orçamento que foi aprovado, nós tínhamos cerca de 542 milhões, se não me engano, no último orçamento suplementar de 2020. Obviamente não tenho aqui agora os números, mas é o que me lembro. Para a saúde. Para a TAP íamos colocar 900 milhões. O dobro. O PSD e o PS aprovaram este orçamento suplementar. Este é um exemplo do que devemos cortar em termos orçamentais. Eu defendi salvar a TAP e vou continuar a defender, porque acho que é importante nós termos uma companhia que sirva aos interesses estratégicos de Portugal, mas uma coisa é defender salvar a TAP, outra é defender colocar 900 milhões na TAP. Eis um exemplo onde podemos cortar. E onde podemos cortar é exigir eficiência. As pessoas dizem, mas como é que se corta se exige eficiência na TAP? Vocês não sabem. Só em multas e atrasos e indenizações a TAP gasta milhões de milhões todos os anos. Mas deixe-me perguntar sobre a TAP. Só dizer isto, Inês. Este é um exemplo de onde podemos cortar. Mas antes disso, para explicar porque é que na saúde se pode cortar mais. Porque o que está acontecendo na saúde em Portugal é um caso caricato. Não é falta de dinheiro. É que todos os anos nós despejamos centenas de milhões sobre a saúde sem exigir uma gestão eficiente, cuidada, quer do ponto de vista da eficácia, quer do ponto de vista dos cortes e da forma como é gerido do desperdício. Ora, nós estamos convencidos que uma gestão cuidada da saúde, olha, tínhamos um exemplo, quando o Hospital de Braga deixou de ser uma PPP e passou para a esfera do Estado, os gastos mais do que duplicaram e a eficiência mais do que diminuiu em dobro, e esse é um exemplo de onde podemos, com parcerias entre públicos e privados, ir buscar uma melhor gestão à saúde e conseguir poupar nas nossas contas cerca de 1/4 do que se gasta hoje na saúde para podermos ter então a compensação que queremos fazer aos portugueses e à classe média na parte fiscal. É com os PPPs que se resolvem os problemas da saúde? É com uma parceria entre públicos e privados na saúde que se resolve estes problemas, mas não só esses. Resolve-se também o da eficiência do atendimento. Porque em Braga nós tínhamos um hospital, por exemplo, em Braga, mas temos Cascais, Louros, outros.
de qualidade. Hoje o serviço está altamente degradado, as consultas estão atrasadas, as pessoas estão à espera de consulta há meses e não têm esse atendimento. Portanto, por cegueira ideológica, destruímos uma parcela importante para os portugueses, que é a saúde. E dizem assim, então como é que vamos cortar? Olha, se tivéssemos o modelo que aplicámos em Braga em todos, tínhamos tido cerca de menos 1/4 do orçamento para a saúde. E só aí conseguiríamos equilibrar o que nós queremos ir, por exemplo, buscar ao IMI e ao IRS. Portanto, isto não é nenhum milagre económico, eu não sou nenhum gênio da lâmpada. Mas basta olhar para o que se gasta em Portugal para perceber que o que estamos a gastar em saúde, em desperdícios, em fraude, em duplicação de instituições, é escandaloso. Para nós não é esse o ponto. O que nós exigimos duas coisas. Que o plano fosse levado ao Parlamento. Primeiro. Quer dizer, nós passámos o ano todo a dizer assim, temos que levar o novo banco ao Parlamento. Temos que levar as PPP ao Parlamento. Temos que levar o BPN ao Parlamento. Quando o Governo diz que tem um plano para a TAP, isso é que o Governo não vai para o Parlamento. Sabem porquê? Porque quando exige a despedir, a cortar, nenhum partido se quer vincular. E o Chega foi o que disse, não, vamos discutir no Parlamento como discutimos todos os outros. Primeiro critério, isto tem que ir para o Parlamento. Tem que ser o Parlamento e não um gabinete do Pedro Nuno Santos a decidir como é que se vai fazer a gestão da TAP. Dia 30. Em quanto é que reduziria o IRS e qual é o calendário de evolução para a tal taxa fixa? Olha, mais uma vez, eu porque gosto de, e até porque há uma dimensão fiscal que eu gosto particularmente de estudar, nós defendemos de facto tendencialmente, eu ontem disse isso ao Primeiro-Ministro, uma taxa única, tendencialmente. Ou seja, eu não quero aplicar uma taxa única amanhã, dia 30, nem dia 31. Nós defendemos que no prazo provável de 2 legislaturas conseguimos chegar à taxa única. E, portanto, para conseguir fazer, apesar de tudo, uma função social das taxas de IRS. Admitiria 3. A Irlanda tem 2 e é um país muito mais rico que nós e com um crescimento muito superior. Por outro lado, é preciso termos a noção disso e aí a Iniciativa Liberal tem razão. Há já países com uma taxa única que nos ultrapassaram. O caso da Estónia, por exemplo, que nos ultrapassaram em números económicos. Portanto, isto significa que é possível e que é justo. O que não podemos é fazer de uma vez, num país como Portugal, habituado à multiplicação de escalões, uma revolução fiscal desse género, imediatamente feita no imediato, poderia provocar uma sensação de instabilidade muito grande. Portanto, para clarificar, o que é que defendemos? Temos a noção que isto significa cerca de 1% do PIB, do ponto de vista macroeconómico. Queremos fazê-lo em 2 legislaturas. Primeiro, eu admitiria entre 2 a 3 escalões para reduzir a progressividade, esta ideia de que quem mais trabalha tem que ser mais penalizado. Portanto, 2, 3 escalões para acabar com essa ideia. E, à medida que o cenário macroeconómico seria equilibrante, caminharíamos para uma taxa única de IRS, garantindo sempre que as classes mais baixas não pagariam este IRS, com uma isenção que eu admito ser. Os especialistas dividem-se, uns falam em 700 euros, outros 800, eu tenderia para uma isenção até aos 800 e com uma combinação de deduções aumentada por cada filho do casal. No sistema que temos atual, e a Sara Pinto perguntou muito bem, o PS pretende passar de 7 para 9 escalões. 9. Também acho que tem um slide sobre isso. Como disse, eu hoje vou bater recorde de slides. Ainda bem que não são taxados os slides. É esta linha encarnada. 9. Não há país na União Europeia com 9 escalões. Quer dizer, há 1. Todos os outros têm menos e há 11 que têm 1 ou 2 escalões apenas. 11 países têm 1 ou 2 escalões. Não é nenhuma bizarria que nós estamos a propor. A nossa proposta de taxa única, que como sabe passa por uma fase intermédia com 2 taxas, é uma coisa absolutamente normal. O que é que se passa hoje em termos fiscais em Portugal e que é absolutamente contrário à tal inovação e à tal qualificação que António Costa diz que é fundamental para crescer? E eu estou de acordo. Vamos falar do José, que é alguém que é mediano em Portugal, infelizmente ganha 800 euros. Está um bocadinho abaixo da mediana. Metade dos portugueses ganham menos de 890 euros em Portugal. Que está a ganhar 800 euros. A empresa quer aumentá-lo para 900. O que é que tem que fazer? Dá-lhe os 100 euros do aumento e os encargos sociais. Paga mais 24 euros. O José o que é que recebe? Só recebe desses 124 que a empresa paga mais, paga 66. Os outros são pagos para quem? Para o Estado. 58 euros. Ou seja, para aumentar 100 euros o José hoje, o Estado fica com 47% do aumento. Metade do aumento que ganha de alguém que ganha 800 euros para passar para 900, o Estado fica com metade, António Costa. Isto não é possível. Não compensa trabalhar para subir na vida em Portugal. O mérito de alguém que se queira esforçar fica completamente atolhado com isto.